Salve, iniciados e amigos das artes ancestrais. Sejam muito bem-vindos ao canal filosófico Carlos Pires, um espaço dedicado ao simbolismo. E hoje um tema deveras folclórico, inquietante e muito também popular. Aquela frase: eu sou um eterno aprendiz, que é muito propagada nos meios iniciáticos e também às vezes fora, né? Em algumas entidades, algumas situações, palestras aí, o pessoal costuma utilizar essa ferramenta de linguagem. O que realmente significa? O que está por trás dessa retórica? Quais são os mistérios ocultos desse dístico, desse bordão tão batido e famigerado? Somos eternos aprendizes? Sim ou não? Meus caros, esse tema surgiu aqui em nosso canal depois de uma conversa que tivemos entre alguns amigos e essa frase surgiu ali no meio das conversas. E uma pessoa que ali estava, muito experiente, dedicado ali, obreiro nas colunas iniciáticas, falou: eu não gosto dessa frase. Para mim, alguma coisa não cai bem. E nesse momento eu aproveitei para discorrer um pouco sobre o assunto e alguém ali naquele pequeno grupo de 5 ou 6 sugeriu: por que você não faz um vídeo no canal? Porque mais pessoas talvez possam ter esta mesma dúvida. Afinal de contas, somos eternos aprendizes. Então, separamos aqui esse assunto, uma questão didática, em duas abordagens diferentes, dois significados amplos, digamos assim. Um relativo ao sentido de que essa frase representa uma demonstração de humildade. E no outro grupo, na outra possibilidade de interpretação, seria mais ou menos o oposto disso. Não, esta frase não tem nada a ver com humildade, muito pelo contrário. Então vamos abordar essas duas faces da nossa águia bicéfala desta ordem do dia, começando pela primeira. Realmente, quem diz isso? Sou o eterno aprendiz. Isso lembra um pouco aqueles outros bordões dísticos, né? Só sei que nada sei, já disse Sócrates. Os últimos serão os primeiros. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Em minha humilde opinião. E aí vem toda aquela ladainha. É nessa linha que é a nossa primeira face. Porém, antes de começarmos a dissecar mais este mistério, segredos, labirintos iniciáticos, peço a você que não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Também compartilhe esse conteúdo com outros aprendizes e já dê um like no vídeo, senão depois você vai esquecer. Obrigado. Então, meus poderosos amigos do canal, em relação à primeira grande face, realmente é uma lição de humildade. Esse é, digamos, o conhecimento ou a interpretação mais corrente que está aí no jargão popular, na boca do povo no dia a dia, né? Poxa, quem fala isso? Estou ainda em fase de aprendizado. Lembremos que nessa faceta da lição de humildade, nessa frase, existe uma figura icônica que representa bem essa situação ou essa condição. O self-made man. Vira e mexe, a gente comenta nele aqui. É aquele bonequinho que está saindo de um bloco de pedra, que está se auto-lapidando, auto-esculpindo. Esse processo nunca termina. O bonequinho sempre está metade para fora da pedra e metade dentro da rocha, ou seja, está ainda naquele processo de aperfeiçoamento, de lapidação, metamorfose e assim vai. Self-made man representa bem essa frase. Ele poderia parar ali com as marteladas e falar: sou um eterno aprendiz, estou ainda nas fases imberbes da minha jornada de aprendizado. Então, essa frase geralmente ela é dita naquele momento em que um cidadão está ali em um momento de discurso público, preleção, aula, palestra, e para dar aquela
pausa, a retórica, aquela respirada, ou em um momento que ele está ali um pouco em dúvida, ou ele é confrontado, sei lá, de repente está perante uma pessoa que tem mais experiência, mais conhecimento naquela área e ele está ali meio no momento chave da sua exposição verborrágica e ele solta essa frase, dá aquela lição para todos dizendo, olha, apesar de eu ter 90 anos de idade, uma hipótese, né? Tenho 90 anos de idade, tenho 60 anos nas colunas iniciáticas, tive todos os cargos nos grupos menores e também nos maiores, cheguei a coordenar lá uma grande entidade na Inglaterra, ou na Espanha, nos Estados Unidos, nessa arte real. Eu ainda sou um aprendiz, estou ainda me aperfeiçoando e me aprimorando, horas pois, nunca me considere uma pessoa, digamos, sábia, que domina essa arte. Uma vez eu vi um grande escritor, Saramago, dizendo: meu sonho é ser um escritor médio. Aquele Domenico de Masi, grande sociólogo italiano, também falou a mesma frase. Perguntaram: você, não sei o que, como um grande cientista, autor, filósofo, um sociólogo. Ele interrompeu e falou: não, eu não sou nada disso, não. Minha aspiração na minha vida, isso já naquela idade mais avançada, seu nome poderosíssimo aí nos meios acadêmicos e também populares. Ele falou: não, eu só almejo ser um sociólogo médio. É a mesma frase, praticamente, com outras palavras. Isso realmente traz na plateia, quem está ouvindo, uma sensação de conforto, porque diz aos corações e às almas do povo, né? Puxa vida, se esse cidadão que aparentemente tem uma grande experiência, sabedoria, cultura naquele assunto, ele se julga assim, tem essa visão de si mesmo, então está tranquilo, porque realmente estamos perante uma pessoa que não tem arrogância, não tem vaidade quase nenhuma, ele tem ali uma postura de muita simplicidade, praticamente de servidão, aquela grande virtude cristã em geral, da humildade. Muito bom, né? Muita gente usa isso, põe ali até no seu Lattes, né? No seu currículo, capivara, seja o que for, que é eterno aprendiz. Olha que bonito, hein? Pessoa muito humilde, tranquila. Às vezes tem várias pós-graduações, empresas, o caramba ali, uma carreira belíssima. E assim ele se julga. Funciona? Funciona muito bem esse instrumento em meio ali a uma conversação, uma exposição. Realmente, quem bolou isso, e ela não está sozinha, como já dissemos, né? Essa frase vem acompanhada de outras complementares, outras orações, digamos assim, que também vão nesse sentido, para dizer que é muito humilde, como disse Santo Antão ao final ali daquela sua provação na caverna, no deserto. Vocês lembram dessa mitologia, né? Quando ele foi realmente, fizeram algumas tentativas ali, né? Aquela criatura um pouco ruim de coração, querendo provar que ele não tinha tanta fé assim. E Santo Antão foi lá, perseverou naquela humildade sagrada. São Francisco de Assis também é um exemplo de grande humildade, de doação, digamos assim, e de querer dizer que estamos agora já no ambiente iniciático, que realmente essa frase diz para as pessoas: meu caro, não adianta você achar que um dia você vai ser um grande sábio, que você vai ter o domínio do assunto. Isso nunca vai acontecer. Por mais que você estude, se dedique, que você tenha uma capacidade, digamos, encefálica muito acima da média, esqueça isso. No fundo, somos todos iguais nesse aspecto. Somos todos ali estudantes ainda dos primeiros níveis. Bonito, hein? Mas existe a segunda faceta do nosso Deus Janua de duas faces, aquela que diz que calma lá. Essa frase, no primeiro momento, parece muito legal, muito bonita, mas temos que analisar um outro viés que está por trás. Realmente pode ser exatamente o oposto.
é uma ferramenta utilizada por pessoas não humildes, e sim vaidosas, que têm uma certa arrogância, egocêntricas, egoístas, que não admitem às vezes que, em um certo momento, sejam constrangidas por uma limitação sua no seu conhecimento, na sua cultura, no domínio daquele assunto que está discorrendo. Isto seria inaceitável devido ao seu ego gigantesco. Então ele joga essas palavras ao vento de forma firme, com vigor. Sou um eterno aprendiz, horas pois. Cometi essa gafe, não sei o que é isso, mas todos nós somos, né? Eu, você, o Einstein na área dele, o Spinoza na filosofia, Aristóteles, Newton, Darwin. Então, quem é essa pessoa, você ou vocês, para me julgarem como tendo uma limitação no meu conteúdo programático, no meu conteúdo cultural, acadêmico ou de conhecimentos mesmo iniciáticos? Então, é um instrumento que traz esse viés, essa face mais oculta, escura, que está por trás daquela máscara da humildade, aquele Dr. Jekyll que está ali, tem também o Mr. Hyde por trás, que é aquele que usa isso para dizer: calma, dei essa embananada aqui, me lasquei aqui nesse discurso, nessa retórica, nessa minha expressão que estou comentando, mas sou um eterno aprendiz, tranquilo, só sei que nada sei, e assim vai. Imagine o seguinte: uma pessoa que se julga um grande, pode ser em qualquer área do conhecimento, um grande bacharel em direito, digamos assim. Aí você pergunta para ele um dia, no meio ali de uma conversa, numa palestra, no contexto ali dos assuntos, né? Ah, em que ano que foi promulgada a Constituição do Brasil, que está em vigência? E esse grande bacharel aí, sei lá, se exerce ou não exerce a função, a profissão, mas ele se acha assim devido à sua grande vaidade, né, o orgulho. Ele fala: não sei, esqueci, 1824? Será que é aquela do Dom Pedro? Ou 1800 depois da República teve. Portanto, é um erro, uma gafe que não era esperada de uma pessoa que tem essa postura, né, que está lá em cima, quase no Olimpo. Mas aí ele joga essa frase: só sei e nada sei. Aliás, não é essa, é a outra. Sou um eterno aprendiz, né? Todos nós, você e eu, temos limitações. Mas esse camarada, ele tinha obrigação de saber isso. Não é um conhecimento de rodapé. Não é algo tecnológico, mecânica quântica, origem da vida, ou sei lá o que. É um conhecimento elementar naquela área dele de atuação. Tinha obrigação de saber. Assim como na área iniciática, se você tiver, vamos dizer, no grau 3, 4, 10 anos ali, há alguns itens, detalhes, conceitos ali, doutrinários, é obrigação da pessoa saber. Exceto se tiver uma limitação um pouco intelectual, que aí também não tem ônus nenhum, ou um problema moral, no sentido de que não quis estudar, não quis ler. Quantos livros você comprou ao longo desses 15, 20 anos que você está ali naquela entidade? Nenhum. Vejo só TikTok, né, os grupos, aqui as mensagens que chegam. Então, realmente, a profundidade ali desse Lago Ness está muito breve, muito curtinha. Tem sim responsabilidade nisso. Não é uma questão geral que todos somos aprendizes, então eu não sei o que significa ganso e grelha, porque eu estava lá em Londres, fui tomar um chopp lá nesse lugar e me perguntaram: você sabe o que significa isso aqui, o que representa isso para a nossa entidade? E a pessoa não tem a menor ideia e já tem 20, 30 anos de carreira, então não vamos dizer o aprendiz real, né, que tem um ano, meses ali. Mas aquele chamado antigão, né, grande mestre, sabe? Tem obrigação de saber, pelo amor de Deus, né? É uma situação realmente que de humilde não tem nada. Muito pelo contrário, é aquela vaidade de demonstrar que não sei, mas tem essa válvula de escape, essa proteção, porque, meu caro, todos são eternos aprendizes.
ainda nessa questão da segunda face do nosso Deus Janua da ordem do dia, ou seja, que não tem nada a ver com humildade, sim com vaidade essa frase, tem aquela também conotação de que quando a pessoa fala isso, sou um eterno aprendiz, existe um mecanismo ali, digamos, de infantilização do caráter, da consciência, do próprio ser da pessoa. Ou seja, quem diz isso está dizendo que ainda é juvenil, que ainda está naquelas fases mais imberbes da vida, iniciais, não se tornou ainda uma pessoa madura, adulta. Porque assim, ninguém, obviamente, tem conhecimento técnico, científico, básico, filosófico, matemático, de tudo, é evidente isso aí. Mas todos, de acordo com o grau que você está ali na sua carreira, tempo, experiência, naquela entidade, naquela profissão, no caso da vida comum. Reforçando essa ideia, quando diz isso, sou eterno aprendiz, ou seja, ainda estou em desenvolvimento, estou naquela fase larval ainda, a gente sabe que nessa fase não existe responsabilização, muitas vezes comum ou até, digamos, moral, de alguma falha, uma lacuna que você tem ali naquele seu conteúdo de saberes que eram necessários, obrigatórios a você ter. É no seu dever saber disso. Como você está ali há 30 anos e não sabe isso? Então você fala, não, ainda estou ali, né, pequenininho, embrionário ali, não me desenvolvi, poxa, depois de tanto tempo. Por isso eu sou praticamente inimputável por essa falha no meu conteúdo de conhecimentos. E aí vem uma outra pergunta também, mas afinal de contas, quando vai chegar o dia então? Você vai crescer, que você vai se diferenciar, o processo da diferenciação, de você assumir, tornar-se um ser consciente, de começar a liderar ali as ovelhas, não ser mais um no rebanho. Isso nunca vai acontecer. Tem que esperar o quê? 200 anos? Então, chega um momento que a pessoa, nessa visão, né, que o eterno aprendiz não é tão humilde assim, ela tem que largar a mão dessa muleta, dessa proteção, desse escudo que ele tem ali, que para tudo que ele tem de incompleto, de imperfeito, de incoerente ou um lapso mesmo que não conhece, usar isso para se justificar. Vamos parar com essa história, diriam esses mestres antigos que defendem essa hipótese como sendo real, e vão começar a assumir, ó, de vez em quando erra, de vez em quando dá gafe. Grandes cientistas, filósofos também cometeram isso. O próprio Einstein na física, a gente sabe, com aquela constante cosmológica que ele criou, as suas demandas em relação à expansão do universo, a física quântica também. Ele também criou algumas situações ali que não foram muito satisfatórias para um cientista, um ícone até da cultura pop, digamos assim, dos meios acadêmicos, do seu quilate. Mas isso é completamente natural, esperado. Qual o problema? Exceto um vaidoso. Aí ele não aceita. Então ele fala, isso aí meu filho, quem nunca teve problema que atire a primeira pedra bruta ou polida, né? Só sei que nada sei, Sócrates. E assim vai. Então essa ferramenta é muito aliviadora tanto das dores internas, intestinas da alma desse cidadão que é precário, quanto também satisfaz parte da plateia que fala, tranquilo, é isso mesmo, e não tinha obrigação mesmo de saber isso, e toca a bola para frente. E também em relação a essa questão de que não é humilde, em hipótese alguma, e sim uma vaidade, a emissão dessa frase, esse supra, esse verbo, sou eterno aprendiz, é também uma ferramenta, para não dizer outro instrumento, digamos, de ataque, de tentar reduzir, desvalorizar aqueles que realmente são bons no assunto. Melhor explicando, quando uma pessoa assim está perante um outro cidadão que também está em pé de igualdade com ele nas suas condições gerais, ambos deviam obter aquele nível de excelência. Perfeição é impossível, saber tudo, né? É outra frase que uso também, né? Tem gente que acha que sabe tudo, não sabe nada. Óbvio que ninguém sabe tudo, só os deuses, né? E olha lá, né? Que o Mike Thor, por exemplo, ele sabe muito sobre os trovões. Poseidon sabe muito sobre os mares, não sobre todo o conjunto. E assim vai.
Mas de qualquer forma, esse cidadão que está perto do outro ali, esse daqui, por uma questão, às vezes, de potencial intelectual, também uma questão moral, estudou mais, acordou mais cedo, foi pescar menos, bagunçou menos na vida, então comprou mais livros, assistiu a bons vídeos na internet. Então ele adquiriu uma bagagem cultural, ali, um conteúdo em si de conhecimentos, saberes, acima desse aqui. Então quando existe alguma forma de confrontação, alguma forma ali de choque dialético entre os dois, esse aqui percebe que, olha, realmente não consegue chegar no nível desse. Não que esse aqui seja um Deus, um grande mestre, sábio, mas ele fez a sua obrigação, fez o seu dever de casa. Esse aqui não. Esse aqui vai dizer um dia, eu sou eterno aprendiz. Então não adianta, esse aqui também é, todos nós somos da mesma forma. Ninguém é um produto acabado, um produto já consumido, evidentemente que não é, mas esse cumpriu sua obrigação, fez sua missão, e esse aqui não, e isso que ofende esse indivíduo aqui na verdade, e ele usa isso como uma forma de desprezar, de atacar, desvalorizar a obra desse outro, a carreira desse outro, tudo que ele sacrificou, às vezes em termos pessoais, cônjuge da família, dos filhos, da esposa, deixou de fazer atividades no mundo prof para se dedicar àquele conhecimento, no caso iniciático, que é o nosso foco aqui, ele conhece mais, não tudo, lógico, mas conhece bem mais do que o outro, mas ele é, por isso mesmo, espizinhado, criticado, o pessoal fala, ele acha que é um grande mestre, mas não é nada, porque somos todos eternos aprendizes, ele também, obviamente que é. Então, meus caros, a partir de agora, toda vez que você estiver em qualquer ambiente, situação em que alguém bradar essa frase, sou um eterno aprendiz, atenção, analise, reflita se realmente esse cidadão quer dar uma impressão, transmitir uma imagem pública de simplicidade, de humildade, se está usando isso como uma ferramenta para um desses objetivos, ou se trata realmente de uma pessoa vaidosa e um pouco orgulhosa. Há algum problema nisso, em tese? Não. Às vezes é uma pessoa excelente, uma pessoa ali muito produtiva, ética, justa, que trabalha muito ali pelas causas mais nobres, que vai tornar a humanidade melhor. Mas não caia nessa armadilha, não caia nessa cilada retórica do discurso de acreditar que realmente essa frase tem algo de sincero, de humilde, ali no mais profundo do seu ímago. Muitas vezes não tem. Prezados amigos do canal, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, agradeço muito. Também compartilhe esse conteúdo e dê um like no vídeo. Muito obrigado.